A paz do Senhor Jesus. Está começando mais um vídeo aqui do canal Reino Simples e é mais uma manhã de devocional para que Deus possa enriquecer a sua terça-feira com sabedoria, com graça. E eu e você vamos aprender junto mais um pouco da palavra de Deus. Vai aparecer aqui do meu lado direito o versículo que a gente vai estar trabalhando. Hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo. Vamos dar uma observada no que aconteceu ali e tirar algumas lições práticas para o nosso dia. O texto está em Lucas, capítulo de número 15, versículo 22 ao 24. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e põe também um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também um bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Jesus ele tinha esta didática de contar várias parábolas para trazer um raciocínio um pouco mais simplificado para que o homem, para que a mulher pudesse aprender. E o evangelista Lucas, ele olha para esse cenário e ele descreve então esta parábola que é de grande valia para as nossas vidas. Você já deve ter ouvido alguma coisa semelhante, se não. Este acontecimento foi que um pai tinha dois filhos, um mais novo e um mais velho. E o mais novo pediu a sua herança para o pai. E o pai então distribuiu a herança para os dois. E o mais velho ficou, mas o mais novo diz que ele então vai para uma terra longínqua e ele vai gastar tudo o que o pai concedeu para ele de herança. No versículo de número 13 vai dizer: poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E veio, consequentemente, também, no meio dessa história, uma fome, um problema econômico naquela terra de uma forma gigantesca. No versículo 14 vai estar escrito: e havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então aquele filho, ele pega os seus bens, vai para uma terra distante, e ele gasta de uma forma como se não houvesse amanhã, e chega um período de dificuldade na sua vida. E então ele começa a passar necessidade. E ele encontra uma forma de trabalho. A partir do versículo 15 ao 17, vai dizer que um cidadão ali daquela cidade deu um trabalho para ele. E mandou ele apacentar porcos. Só que quando ele estava apacentando, cuidando ali dos porcos, ele estava com fome. Porque no versículo 16 vai dizer, no finalzinho, ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele estava com muita fome e cuidando daqueles porcos. Mas ele então olha para aquilo, ninguém está tratando dele, ninguém está cuidando dele, ninguém está dando nada para ele, então ele deseja se alimentar ali do que nós chamamos de lavagem, resto de comida, as bolotas dos porcos, que diz ali, né, alfarrobas e outras traduções, bolotas ou pedaços de comida dos porcos. E então ele se depara com esta situação terrível, é uma situação terrível. Outrora ele estava bem, tinha uma roupa, tinha comida, tinha a família, estava tudo bem. E agora, com a atitude que ele tomou de pedir a herança e viver como se não houvesse amanhã, ele está passando necessidade. Ele está passando por uma crise. E agora, então, diz a palavra do Senhor que ele vai cair em si. E é a melhor queda que o homem pode ter. É quando ele cai em si. É quando a ficha cai. É quando nós nos deparamos e olhamos para dentro de nós e vemos a situação terrível e miserável que chegamos por conta de uma atitude que nós não prestamos atenção. Então aqui nós podemos já tirar alguma lição prática, e a primeira que eu deixo para a nossa meditação, tanto minha quanto sua, que você aí que está me assistindo, é que a sua atitude vai definir literalmente como será o seu dia amanhã. É uma realidade, o que plantamos colhemos. O que fazemos, um dia nós vamos ter aquilo de novo, nós vamos ter que colher. É uma verdade que a semente é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. E é uma verdade.
E então ele cai em si. Mas antes de nós continuarmos aqui, eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal. Todos os dias, de segunda a sexta, nós colocamos aqui devocional, um momento de nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus acerca da palavra de Deus. E aqui você pode acompanhar os versículos bíblicos juntamente comigo. E a gente se alimenta junto da palavra de Deus. Quando então ele cai em si, ele vai olhar e vai dizer: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Traze-me cá, ou trata-me como um dos teus empregados. Então ele vai olhar para dentro de si e vai ver a necessidade de ir para o pai, de voltar para o pai. E é interessante que esse filho sabia que o pai iria receber ele de volta. E então ele vai dizer: olha, me trata como um dos trabalhadores aqui. Mas o filho conhecia o pai, ele sabia que o pai iria recebê-lo. E então ele toma essa atitude do retorno. E ele então volta para a sua casa. E diz que quando ele estava chegando perto da sua casa, o pai vê ele distante e sai correndo para o abraçar. E é interessante que quando ele chega ali, ele já vai dizer: olha pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu e não sou digno de ser chamado seu filho, tem misericórdia de mim. E houve então no coração deste moço, deste filho mais novo, deste pai, um arrependimento, um desejo de voltar, um desejo de retornar, um desejo de refazer amizade. E nós devemos ter esse sentimento no nosso coração, de que quando nós distanciamos do Senhor, nós devemos então buscar a Deus com o coração arrependido e dizer: pai, eu tenho pecado contra ti, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas o que vale é o arrependimento e o retorno. Agora, apenas o arrependimento sem uma atitude, isso é remorso. É apenas um pensamento, não tem uma atitude, não tem algo concreto. Então, se Deus está falando no seu coração e você precisa tomar uma atitude de voltar a um relacionamento com Deus, às vezes voltar para os caminhos do Senhor, você então deve pensar e executar para que seja um arrependimento. Ao contrário disso, será só um pensamento, apenas um remorso, apenas uma lembrança. Mas Deus quer ver então essa atitude de retornar para os caminhos da verdade de Deus Pai. No Salmos 51 está escrito: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. É alguém que chega diante de Deus e diz: Deus, eu preciso de ti, sem o Senhor eu não sei nada, sem o Senhor eu passo fome. Se o Senhor não estiver comigo, eu vou tratar de porcos e vou ficar olhando a lavagem do porco e vou querer me alimentar. E então Deus, que é riquíssimo em misericórdia, vai te receber e vai te limpar, que são as atitudes do Pai. O que o Pai dá para ele? O Pai dá uma nova roupa, mostrando então que o filho estava sujo, e agora esse retorno dá o direito dele de vestir novas vestes, vestes limpas, vestes puras, vestes que foram feitas especiais para ele. E então nós podemos também aplicar isso no nosso coração, que quando nós voltamos para Deus, e as nossas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro, e as nossas vestes são limpas, e agora nós estamos cheirosos e belos diante dos olhos do Senhor. Diz também que ele coloca um anel no dedo, mostrando ali uma aliança, firmando um compromisso. Quando nós nos arrependemos e vamos até Deus, Deus ele firma conosco um novo pacto, dizendo que está conosco. E ele também vai trazer novas sandálias nos pés, uma referência mostrando para o filho: olha, eu não sei por onde você andou, mas agora eu vou te dar aqui um caminho novo para você trilhar. Eu vou te dar uma nova direção, novos passos você vai dar. Como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 15, e calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, quando nós colocamos o nosso coração arrependidos diante do Senhor, nós vamos alcançar a misericórdia de Deus. Deus sempre quer recomeçar. Deus sempre quer recomeçar. Basta o que então? Basta que eu e você nos arrependamos e voltamos ao caminho da verdade. Essa estrutura da parábola, ela está dentro de outras parábolas, que é a parábola da ovelha. No versículo 7 diz que: digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Também a parábola da dracma: assim digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Então veja que primeiro há a festa no céu e depois a festa diante dos anjos de Deus. Ou seja, Deus faz festa. E os anjos olham e dizem, Deus está festejando, Deus está se alegrando, Deus está contente. Está contente por quê? Porque um pecador se arrependeu do seu caminho e decidiu retornar para a casa do Pai. Essa é a reflexão que nós deixamos para o seu dia de terça-feira. E a minha oração é que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E se você precisa retornar ou retomar uma nova caminhada, faça isso agora. Faça isso hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like. E eu te espero aqui amanhã. Deus te abençoe.